Olá, amigos, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma transmissão da Liberta. É um grande prazer recebê-los. Estamos transmitindo ao vivo, diretamente aqui de Miami, nos Estados Unidos, para falar sobre um tema de suma importância. Eu tenho certeza que impacta aí a sua vida de diversas maneiras diferentes, mesmo que você não perceba tal fato, né? Que é basicamente como é que funciona o mercado internacional, como é que funciona aí o mundo dos investimentos, não só no Brasil, mas no exterior, como é que os fluxos internacionais de recursos impactam a economia do Brasil, onde quer que você viva, né? E como, especialmente, né, impacta aí os seus investimentos. Nós vamos falar hoje sobre uma mega tendência que tem se desenvolvido no mundo nos últimos tempos, que é a diminuição da taxa de juros. E essa tendência está presente também no Brasil. E como isso, né, faz com que você tenha a necessidade de buscar alternativas, buscar novas formas de investir, né? Então a notícia ruim é que os bons tempos aí de investimentos fáceis, de juros altíssimos, né, retornos altíssimos com relativamente pouco risco e alta liquidez, né, esses dias acabaram. A boa notícia é que há alternativas, há maneiras de mitigar o efeito dessa mudança estrutural no mercado financeiro. Então, sejam bem-vindos, fiquem à vontade para mandar perguntas e comentários, que ao longo da apresentação nós responderemos aí algumas perguntas, né? Boa noite aqui para Eduardo, Júlio Azevedo, Gilberto Guimarães, Alexandre Duarte, o Nando Rezende de Uberlândia, Flávio Kins, Emerson, Mauro Martins, Almir dos Santos, Blutauro, Fernando Shoa, de Floripa, Beatriz Moraes da Silva, que nos acompanha de Porto Alegre, né? Antônio Alves, direto de São Leopoldo. Temos aí vários amigos nos acompanhando nesta noite aí no Brasil, já aqui ainda dia, né? Ainda estamos no verão aqui em Miami. O José Bacelar manda uma boa noite lá de Yamato, no Japão. É legal, lá do outro lado do mundo. Isso é o que é o legal da internet, né? Nós nos conectamos aí com diversas pessoas em diversos locais, coisa que seria impossível de outra forma, né? Então vou falar um pouquinho primeiro sobre a minha experiência no mercado, e depois nós vamos entrar no tema especificamente falando, ok? Bom, eu sou um apaixonado aí pelo mercado financeiro, né? Comecei muito cedo no mercado, a partir aí dos 16 para 17 anos de idade, comecei a estudar bolsa, comecei a investir na bolsa. Ainda, né, indo, né, para a faculdade. Desde o começo da minha experiência no mercado, percebi a importância de aprender sobre o mercado, de estudar, né, e sigo estudando o mercado, mesmo até hoje, depois de toda essa experiência. Conheci aí o Stormer, né, o Alexandre Volvax, em fóruns da internet, onde muitas pessoas já me acompanhavam. Nós discutimos sobre análise técnica, como operar, né, tradear o mercado. E em 2002 resolvemos oferecer para as pessoas uma palestra sobre como, né, operar na bolsa, apresentando aí as nossas estratégias, né, que nós comentávamos aí pela internet. A internet ainda era rudimentar, comparando com a internet de hoje. Existiam alguns fóruns de investimento, corretoras, existiam grupos aí no Yahoo Groups, né? Na época era a rede social que nós tínhamos, e basicamente começamos aí numa primeira palestra
a falar sobre investimentos em bolsa. Essas pessoas que assistiram essa primeira palestra gostaram, expuseram, né, a sua percepção aí na internet e começamos a receber por todo o país aí pedidos para que fôssemos até a cidade de cada participante desses fóruns para ministrar aí essas palestras, o que acabou acontecendo. E depois, né, de algumas palestras iniciais e que os pedidos começaram a se avolumar, nós percebemos que isso poderia virar aí uma atividade profissional, né, podia virar um business. E a partir disso lançamos o site na época da Leandro Stormer. Em poucos dias tínhamos milhares de visitantes. Passamos aí a treinar mais pessoas, a reunir mais pessoas que investiam no mercado, queriam aprender, né, queriam trocar informações. Depois de algum tempo passamos também a oferecer um serviço de assessoria financeira, já que os nossos alunos precisavam, né, de um ambiente para operar, para investir. E, enfim, fomos crescendo aí sistematicamente. Em 2011 fechamos uma parceria com a XP Investimentos. Desde então é a casa que nós utilizamos, né, para os nossos investimentos, que oferecemos para os nossos alunos e clientes, e temos aí uma série de serviços que são oferecidos no mercado. Em 2014 eu vim para os Estados Unidos, já havia um desejo pessoal, havia uma oportunidade também de business, né? A ideia era oferecer para os brasileiros o conhecimento sobre como participar do mercado global. Então essa passou a ser, né, a minha atividade dentro da empresa, cuidar aqui da parte internacional dos nossos investimentos. Temos a Liberta Global, que oferece conhecimento sobre como participar desse mercado. Infelizmente ainda é uma coisa restrita no Brasil, né? Poucas pessoas investem no exterior, talvez por desconhecimento. Essa é a nossa missão, tentar deixar mais clara, né, a informação sobre como fazer esse movimento. É muito mais fácil do que as pessoas imaginam. E, enfim, passei a me concentrar no mercado internacional, apesar de, obviamente, continuar acompanhando o mercado brasileiro, operando, enfim, investindo e trabalhando na nossa empresa, né? Então, é um prazer poder estar aqui e compartilhar com vocês este conhecimento. Ok? Bom, o que nós precisamos entender, né? O mais impactante, nós vamos tentar deixar essa palestra para vocês a mais interessante possível, com informações que vocês vão utilizar aí na vida de investidor de vocês e também em outros aspectos, né? Porque entendendo como funciona o mercado global, você vai ter uma maior capacidade de entender como funciona o mercado brasileiro e pode impactar também o seu negócio, não necessariamente só os seus investimentos, né? E uma nova realidade que se apresenta no mundo é a realidade dos juros baixos. Recentemente, nós recebemos aí a notícia que o Banco Central, na verdade, né, não o Banco Central, mas o Tesouro Alemão, estava ofertando títulos com vencimento de longo prazo, né, títulos aí com vencimento em 30 anos. 30 anos é muito tempo. E esses juros eram oferecidos com esses títulos eram oferecidos com juros negativos, ou seja, os alemães pegaram 824 milhões de euros emprestados e vão devolver em 2050, daqui a 30 anos, 795 milhões. É uma coisa meio estranha, né? Como é que alguém pega emprestado 824 milhões e 30 anos depois vai devolver um valor menor do que pegou emprestado, né? Bem-vindo, né, à nova era dos juros negativos. Aí nós temos a curva que representa a taxa de juros para títulos de 30 anos emitidos pelo Tesouro Alemão, né? E aí você pode se perguntar, poxa, mas por que alguém compra títulos para serem, né, aí
sacados daqui 30 anos com um juro negativo? Há uma única explicação para isso. Há uma expectativa que os juros sejam ainda menores em algum tempo, né? E quem comprou esses títulos a um juro negativo e o juro cair mais ainda pode até fazer um lucro com essa operação, né? Vendendo os títulos, desculpem, antes do vencimento. Então, o que nós estamos observando no planeta, basicamente é uma situação de queda na taxa de juros em todos os mercados, não é só no mercado americano. Aqui no gráfico superior, vocês observam, né, aí os títulos oferecidos pelo Banco Central americano, né, os treasuries de curto prazo, quanto eles pagam de juros. Nós vamos ver que desde o pico de juros na década de 80, quando nós tivemos aí um choque de juros para acabar com uma inflação galopante que nós tivemos nos Estados Unidos, no início do governo Reagan, né, nós temos aí uma curva cada vez, né, mais descendente, né, claro que com suas oscilações, mas cada vez mais descendente de juros até chegar à situação pós-crise de 2008 com juros zerados por um longuíssimo tempo. Até que nós tivemos alguma recuperação nos últimos meses, né? 2,5% de juros e o mercado agora voltou a apresentar uma redução, né? O Fed pelo menos uma redução na taxa de juros. Observem aqui a comparação de treasuries curtos de 10 anos, treasuries de 30 anos e o dividendo pago pelo S&P 500. S&P 500, para quem não sabe, é o principal índice de ações aqui dos Estados Unidos, equivalente ao Ibovespa, só que ele é composto por mais ações, são 500 ações. Se pegar aí a soma dessas 500 ações, o preço delas e quanto elas pagam de dividendo ao ano, vai ser algo por volta de 2% há bastante tempo. E nós estamos vendo, né, tanto os títulos mais curtos quanto os títulos mais longos oferecendo cada vez menos juros e até mesmo se aproximando do yield dado por ações americanas. Se nós colocarmos aqui o juro real, ou seja, o juro, né, descontado da inflação, nós vamos ver que desde a crise de 2008 nós passamos quase uma década com juros abaixo de zero, juros reais abaixo de zero, ou seja, quem investiu em títulos referenciados aí às Fed Rates, né, as taxas de curto prazo do Fed, teve um retorno zerado ou negativo, né? Zerado na melhor das hipóteses, só que recentemente nós tivemos um juro um pouquinho positivo, mas nada demais. E qual é que é a situação brasileira? A situação brasileira não é muito diferente. Aí você tem as taxas de juros definidas pelo Copom, né? Ou seja, a taxa Selic, ao longo do tempo. Então observem que nós tivemos um choque de juros na crise cambial de 99, né, logo após a eleição do Fernando Henrique Cardoso, a reeleição do Fernando Henrique Cardoso, crise Rússia em 98, choque de juros após a crise cambial, logo, né, depois da vitória eleitoral do Fernando Henrique Cardoso. Inclusive, eu conto essa história de como aqui, né, se gerou o meu primeiro grande trade, onde eu comprei dólares, né, sabia que isso ia acontecer, estava na cara. E depois disso nós tivemos também, apesar de oscilações, a última oscilação foi positiva, foi no desastre, né, da administração aí Dilma Rousseff, da final da administração petista, e nós tivemos depois disso a retomada de uma política de juros menores com a diminuição da taxa de inflação, né. Hoje, se nós observarmos, nós vamos ter uma taxa de juro real, ou seja, 100% aí do CDI, né, pelo menos aí projetado do ano, últimos 12 meses, melhor colocando, descontando a inflação, nós temos 2,39% de retorno ao ano, né? Que é muito menor do que outros retornos que nós já observamos na história do mercado financeiro brasileiro, né? Então, novamente, se você, né, está aí, como deve estar, acostumado a taxas de juros altíssimas ao longo da sua vida, com baixíssimo risco, porque são títulos do governo, emitidos pelo Tesouro,
e com liquidez diária, né, que é um fenômeno aí mais brasileiro, é difícil achar esse tipo de mercado de título aqui nos Estados Unidos, por exemplo, ou no mundo desenvolvido em geral. Se você está acostumado a isso, chegou a hora de você mudar aí os seus paradigmas, mudar a sua postura, porque isso não será mais possível, né? Não haverá mais retornos altos dessa forma. Em outras palavras, você vai ter que aprender a investir, né? Não há outra forma de colocar, você vai ter que aprender a tomar risco, você vai ter que aprender mais sobre o mercado, queira você ou não, né? A alternativa de não fazer isso e ter aí, em algum momento, eu acho que vai acontecer no Brasil também, possivelmente, até mesmo juros reais negativos, né? Juros menores do que a inflação. Tanto se as coisas derem muito certo, quanto se as coisas derem muito errado, né? Se nós tivermos retornos muito positivos, significa que nós temos um problema sério, nós podemos ter um problema inflacionário, né? Pelo andar da carruagem, nós devemos ter, em algum momento, juros ainda menores ou até mesmo negativos, né? O Ricardo Peral pergunta se essa live ficará gravada. Ela ficará gravada por algum tempo, sim, não será para sempre, mas nós deixaremos alguns dias aqui disponível para você, ok? Bom, a pergunta é, o que fazer, né? O que fazer para lidar com essa situação? Bom, basicamente você tem alguns caminhos possíveis. O primeiro caminho, né, que é obrigatório, que não tem como fugir, é aquele que eu falei para você. Você terá que aprender mais sobre o mercado. Você terá que entender, né, que, idealmente, né, o seu banco não é necessariamente o melhor veículo para oferecer investimentos. Você vai ter que buscar taxas, você vai ter que comparar produtos, você vai ter que entender minimamente entender como o mercado funciona para ser um alocador, para garantir que a sua poupança de fato renda, né, para a sua aposentadoria, se esse for o seu objetivo, ou que você tenha uma renda adicional maior em relação, né, aos seus investimentos, mesmo contando aí com uma atividade profissional primária. Enfim, você terá que aprender mais sobre o mercado. Então, essa é a primeira lição que eu gostaria de deixar para você. Você precisa entender mais, você precisa ler mais sobre isso, você precisa se inteirar sobre o mercado, você precisa sair da zona de conforto, né? É muito mais fácil, obviamente, abrir o home banking que você usa e deixar lá no automático, naquele fundo que o banco oferece automaticamente, ou colocar num CDB lá que aparece na primeira tela quando você abre aí os investimentos no seu home banking, né? É muito fácil fazer isso, é muito confortável, mas infelizmente na esmagadora maioria dos casos não gera o melhor retorno para você. Então você vai ter que ir atrás, você vai ter que buscar alternativas, mas eu acho que o mais importante no primeiro momento é o conhecimento, porque através do conhecimento você vai poder avaliar os serviços que estão à sua disposição, como por exemplo um serviço de assessoria financeira, né? Vai ser muito difícil você avaliar se você está tendo um bom serviço ou não se você não tiver um conhecimento mínimo sobre o mercado financeiro. O que é interessante, ou pelo menos o que é agradável, né, é claro que eu sou suspeito para falar, é que esse é um tema muito legal, é um tema interessante de estudar, né, é um tema agradável de estudar. Então muita gente acha que pode ser uma coisa chata, uma coisa, sei lá, de alguma forma desagradável, mas na verdade essas pessoas muitas vezes começam a estudar, e a gente tem esse feedback muitas vezes, e elas gostam, passam a gostar daquilo, né, porque é algo que realmente gera, né, intelectualmente um certo desafio que é agradável, não é nada de outro mundo, não é rocket science, como dizem os americanos, é o que você precisa desenvolver, né? Bom, passada essa fase inicial, essa primeira lição aí que eu queria deixar para você, né, a importância de você aprender mais sobre o mercado, você vai ter que buscar outros produtos, outros veículos de investimento, né? Como eu falei, aquele fundo DI
não necessariamente vai suprir as suas necessidades como investidor. Você vai ter que fazer como os americanos fazem, como os europeus fazem, né? Como cidadãos aí de nações desenvolvidas fazem. Você vai ter que tomar um pouco mais de risco para alcançar uma rentabilidade maior. E você pode fazer isso através de uma série de mercados. No Brasil, por exemplo, a gente tem o mercado de fundos imobiliários, a gente tem o mercado de crédito privado, a gente tem o mercado de crédito incentivado, a gente tem o mercado de ações, né, que é, digamos assim, o grande gerador de rentabilidade no longo prazo, pelo menos historicamente falando. Obviamente, desde que você tenha a consciência dos riscos que você está correndo, qual é o seu limite, qual é o seu perfil, qual é o seu prazo, né, quais são as necessidades aí suas para você poder tomar essas decisões ou tomar essas decisões com a ajuda de algum profissional de investimento, né? Então, a segunda lição você vai ter que buscar alternativas, né? E a terceira lição nem todas as alternativas que estão disponíveis, elas estão no Brasil. Hoje nós temos no mundo uma série de alternativas de investimento que podem gerar uma situação de diversificação internacional. Por que isso é importante? Porque há um link entre Brasil e o resto do mundo, do ponto de vista do mercado financeiro. Qual link é esse? É a cotação do dólar versus real, né? Nos últimos dias, por exemplo, nós tivemos o real saindo de uma cotação nas últimas semanas, né? O real saindo de uma cotação aí por volta de 13,70 para uma cotação de 4 alguma coisa, chegando até a testar aí um topo histórico perto de 4,20, né? Ou seja, em poucas semanas, do ponto de vista, né, da principal reserva de valor global ou do principal indexador aí global, que é o dólar, nós tivemos aí uma perda de riqueza, se a gente tem a nossa reserva só em dólar, né, desculpem, em reais, uma perda de riqueza aí na faixa de 10, 12, 15%. Né? Se nós observarmos um prazo um pouco maior, essa perda é também bem maior. Lembrem que não há muito tempo atrás nós tínhamos um dólar aí a R$1,60, R$1,90, R$2. Por um bom tempo ficou na faixa de 2,50, 2,70 e hoje está em 4 e pouco, né? Então, é importante diversificar os seus investimentos, não só dentro, né, do escopo de outros mercados brasileiros, especialmente para quem está acostumado só com o bom e velho CDI, mas também no escopo do mercado internacional. E aí a gente costuma ouvir algo como: mas Leandro, isso não é para mim, isso é muito caro, é muito difícil, é muito complicado. Algumas pessoas chegam a acreditar que isso é ilegal de alguma forma, né? Vem ali no noticiário, no dia a dia, especialmente com os nossos políticos ladrões aí, todos tinham uma conta no exterior, né, e acabam achando que de alguma forma há alguma ilegalidade em fazer isso. Não há nada de ilegal, desde que você faça, obviamente, da maneira correta, que você tenha recursos declarados e tudo mais, né? E também é uma falácia acreditar que isso é para quem tem muito dinheiro, né? Muitas corretoras internacionais, corretoras americanas, por exemplo, aceitam abrir conta de investimento a partir de $2.000, né? Que não é um valor nem um pouco alto. E nós vamos ver também que as transações elas são relativamente simples em termos de transferência de recursos. Okay? Bom, por que é importante? Vamos ver se tem alguma dúvida específica. Acho que está tranquilo. Por que é importante, além de tudo, fazer essa diversificação? Porque
nós sabemos que mesmo com o país se afastando aí da tragédia venezuelana, né, nós chegamos perto aí, né, de uma tragédia realmente nas últimas eleições, né, poderíamos ter caído em algo muito pior. Nós temos questões estruturais muito complexas, muito difíceis de resolver, né? A produtividade brasileira ela é muito baixa. Nós temos aí baixo nível de educação, nós temos aí alto nível de burocracia, nós temos uma infraestrutura muito deficitária, nós temos leis muito atrasadas, por exemplo, né, na área de justiça do trabalho, entre outras, os contratos não funcionam, enfim, pagar imposto no Brasil é um desafio, né? Mesmo querendo pagar todos os impostos, é difícil saber quanto você deve de impostos, chegando ao ponto que a gente precisa de 4 brasileiros para produzir o que um americano produz, né? Só para ter uma ideia em termos de eficiência, né? Tudo isso gera um crescimento potencial brasileiro muito baixo. Isso foi calculado há algum tempo atrás, eu tinha apresentado isso numa palestra em 2017, sobre o crescimento potencial brasileiro. Isso aqui é calculado pelo pessoal da Credit Suisse. E eles chegaram à conclusão que o máximo crescimento potencial brasileiro sem gerar inflação, né, seria aí algo por volta de 2%. Já tem gente que fala em 1,5% e tem gente que fala até num crescimento potencial negativo do jeito que o Brasil está organizado hoje, né? Então é óbvio que a gente fica animado aí com Paulo Guedes, com reformas, né, com reforma da Previdência, queira Deus seja aprovada, aí está na reta final no Senado. Queira Deus que nós tenhamos mais privatizações, tivemos medidas como o MP da Liberdade Econômica, podemos ter uma reforma tributária, mas tudo isso é difícil de colocar de pé e é contra problemas estruturais muito profundos que nós temos no país, sem considerar toda a instabilidade política que nós temos, né? Infelizmente, nós tivemos aí uma Lava Jato que apresentou as entranhas, né, podres aí da nação, mas o sistema político se organiza para impedir que novas mudanças ou novas limpezas aconteçam, né? E isso gera bastante instabilidade política. Semana que vem o cenário pode estar completamente diferente, né? Então é muito difícil, é muito complicado nós apostarmos todas as nossas fichas no Brasil. Nós sabemos que há um momento muito positivo para o Brasil, por conta dessa mudança estrutural na taxa de juros, há, né, uma valorização potencial interessante do mercado de ações, por exemplo, mas sempre com um risco importante. Só para vocês terem uma ideia do desastre que nós tivemos nos últimos anos no Brasil. Isso aqui, que eu vou colocar na tela, é a variação do PIB desde 2013 até 2018. E num grupo de vários e vários países, nós só tivemos uma rentabilidade melhor do que a Ucrânia até o final de 2018. Até a Argentina teve uma performance melhor do que nós. Enquanto vários emergentes cresceram mais de 30%, né? Índia quase 40%, China 37%, Vietnã, Filipinas, mesmo a Turquia, que passou por passa por sérios problemas há uns 2 anos, países que cresceram muito mais do que nós, e nós tivemos uma rentabilidade aí, ou uma variação, né, negativa em termos de PIB. Para vocês terem uma ideia do desafio, né, que o Brasil tem. Não tivemos uma desalavancagem na nossa economia, estamos ainda muito endividados, né? A dívida aí chega a 77% do PIB, a produtividade não aumentou, só 50% da população trabalha e os gastos, né, o déficit nas contas públicas
só aumenta, né? Perdemos aí uma década, basicamente. Se nós compararmos de 2009 até 2019, basicamente 10 anos, nós temos os emergentes subindo 15%, que já não é muito, enquanto o Brasil, aqui por um ETF americano, né, teve uma rentabilidade negativa de 26%. 26% de rentabilidade negativa. Né? Aqui uma comparação, 2010, dólar em 90, 2019, dólar em 4,10. PIB em 2010, 2,2 trilhões de dólares, PIB em 2018, 1,8 trilhões de dólares. Né? E a gente vê uma recuperação muito, muito lenta no Brasil. Né? E não podemos deixar de lembrar que o Brasil representa menos de 1% do mercado internacional. Né? Os Estados Unidos é um hub interessante porque ele representaria exatamente a metade de toda essa área aqui. Mais de 50% de todo o mercado global está aqui, e o que não está aqui é acessível daqui porque é um hub, né? Nós conseguimos acessar mercados de todo mundo diretamente aqui dos Estados Unidos. Né? Então, todas essas questões estruturais, elas acabam sendo observadas através de relação dólar-real. E aqui tem outro aspecto, pessoal, extremamente importante. Né? Extremamente importante. Digamos que tudo aconteça conforme a gente sonha. Se consiga fazer aí uma reforma da Previdência finalmente, outras medidas, né, reforma tributária passa, privatizações passam, nós temos um ambiente melhor para negócios, tudo isso não vai ser suficiente para impedir uma desvalorização do real se nós tivermos uma crise internacional. E o que acontece? Né? O Heraldo, que é um dos professores aí, do nosso treinamento, ele vai explicar para vocês. Numa crise internacional, nós temos uma fuga de capitais de emergentes para países desenvolvidos. E aí nós temos uma pressão sobre o câmbio, por melhor que esteja a situação interna do país. Né? Então, depois de 10 anos, ou mais de 10 anos de expansão no mercado global, novamente, nós perdemos a festa no mercado global. O mercado global está subindo há mais de 10 anos. Aqui nos Estados Unidos é a expansão mais longa da história. Em nenhum momento nós tivemos esse tempo de expansão no mercado de ações, por exemplo, o mercado subindo. Né? Apesar da alta não ter sido tão ampla quanto outras altas, foi o maior tempo até aqui de expansão. Então, em algum momento vai acontecer uma correção no mercado global. E se essa correção acontecer de maneira mais forte, mesmo que o Brasil esteja se recuperando, nós vamos ter um câmbio pressionado, e não é, nesse caso, estranho pensar num câmbio, sei lá, 6, 7, se isso acontecer. Né? Pode ser que demore um pouco mais, queira Deus sim, porque aí nós temos mais tempo de arrumar a casa, mas isso pode acontecer. Né? Então, mesmo que tudo dê certo internamente, a gente ainda tem que torcer externamente. Eu acho que é mais fácil, ao invés de ficar na torcida, ser proativo, né? E tomar medidas para você ter uma diversificação, não só em mercados internos, mas também em mercados internos. Mesmo com tudo isso, nós temos apenas 1% de investidores brasileiros alocando seus recursos em mercados internacionais. Né? Apenas 1% alocam em mercados internacionais. E quais são os investidores que alocam no mercado internacional? Né? Ganhou aí a aposta, né, quem apostou nos investidores mais ricos, aqueles que têm mais dinheiro. Aqueles que têm mais dinheiro usualmente sabem o que estão fazendo, né? E são eles que usualmente têm diversificação no mercado internacional. Acho que não é uma má ideia, não é uma má ideia seguir o que esses sujeitos estão fazendo. Né? Então,
Isso é muito importante. Bom, como participar desse mercado, né? Quem é que pode participar aí deste mercado, né? Bom, qualquer brasileiro pode participar do mercado internacional, tá? Não há nenhuma limitação. Pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. Tanto faz. Se você tiver recursos, né, contabilizados, onde você pagou impostos, né, que não são recursos ilícitos, não há nada de errado em abrir uma conta em alguma corretora, alguma instituição financeira internacional, né? Obviamente que nós vamos sempre buscar trabalhar em jurisdições que são sérias, que são consistentes. Os Estados Unidos, por exemplo, têm uma longa história de consistência legal, de respeitar investidores. Vocês querem um exemplo disso? A Petrobras, né, uma das maiores empresas brasileiras, foi saqueada na época aí do PT na presidência, no PT no governo. Todo mundo sabe disso, né? Foi feito aí um dos maiores acordos onde a empresa reconhece que houve uma série de ilícitos. É vergonhoso para nós brasileiros sabermos que quem investiu na Petrobras através do mercado americano recebeu algum ressarcimento por conta disso. E quem investiu diretamente no Brasil não, né? Não é ridículo isso, mas é a realidade. Por quê? Porque aqui existe uma consistência legal maior, uma proteção maior aos pequenos investidores, né? Então, nós buscamos locais que tenham esse histórico de respeito aos pequenos investidores, à lei, né? Que tenham instrumentos que façam o mercado funcionar de forma mais eficiente, de forma mais segura, né? Como é que se abre uma conta? Se abre uma conta de uma maneira muito simples. É a mesma forma que você faz no Brasil. Você preenche um cadastro, usualmente pela internet, usualmente de forma eletrônica. Você manda um documento de identidade, você manda um comprovante de residência. Tem várias instituições que aceitam a abertura de conta de investidor estrangeiro. E você tem, depois do processo aí de 24, 48 horas, a sua conta aberta. E a partir da abertura dessa conta, você pode fazer a transferência de recursos para poder alocar em diversos mercados por aqui, né? E como é que se faz essa transferência de recursos? É feito através de uma operação de câmbio. E hoje nós temos dezenas ou até centenas de corretoras de câmbio competindo para oferecer melhores taxas e custos, né, mais baixos para o investidor. Algumas aceitando até operações diretamente pela internet, né, dependendo do valor. Mas o fato é que não é nada complicado e é muito mais barato utilizar uma corretora de câmbio do que, usualmente, uma instituição bancária que cobra spreads maiores, né? Diferença entre a compra e venda do dólar que você vai usar para transferir recursos. Como é que você paga imposto? Todo investidor estrangeiro nos Estados Unidos não paga ganho de capital. Então, comprei Apple a $100 a ação, vendi a $200 a ação. Desses $100 que eu tive de lucro sobre o capital, eu sou isento de pagamento aqui nos Estados Unidos. Obviamente que eu tenho que recolher o imposto, né, de renda no Brasil sobre esse ganho de capital. Eu pago withholding tax, que se chama sobre dividendos de ações, né, que são de 30%, mas que eu posso abater do que eu teria que pagar no Brasil. Então, também acaba saindo, no final das contas, de graça ou quase de graça. Se você tem um pouco mais de dinheiro, sei lá, a partir de 200, 300 mil dólares, você pode constituir uma empresa para fazer essas operações e você tem uma vantagem fiscal ainda maior, porque neste caso você só tem que pagar imposto no Brasil quando você distribuir esse lucro auferido aí nas operações, não quando esse lucro é produzido, né? Isso gera aí um ganho de longo prazo
potencialmente gigante, porque você não tem, né, o come-cota, digamos assim, que é pagar os impostos toda vez que você tem um lucro nas suas operações, ok? Quais os mercados que você pode atuar? Só em termos de ações, você tem mais de 20 mil alternativas, né? Você tem o mercado principal, que é as ações que são listadas, né, na NYSE, que é a Bolsa de Nova York, e na Nasdaq, e você tem ações chamadas pink sheets, que são ações de empresas menores ou empresas em dificuldade, que usualmente são mais arriscadas, né, mas que estão aí disponíveis para você alocar. Além do mercado de ações, você tem o mercado de ETFs, que são fundos negociados em bolsa, que podem ser de renda fixa, que podem ser de imóveis, que podem ser de títulos públicos dos Estados Unidos ou de outros países, de crédito privado, enfim, há um infinito de mercados que você pode atuar, né? Enquanto a Bolsa brasileira movimenta aí 10 bilhões de reais por dia, que dá mais ou menos 2 bilhões e meio de dólares, a Bolsa americana movimenta 200 bilhões de dólares por dia, né? Sem contar outros mercados, como o mercado de bonds, que o Heraldo irá falar daqui a pouco para você, ok? Bom, nós vamos continuar essa aula, ainda tem bastante conteúdo para nós abordarmos, mas eu já queria falar aqui sobre um evento especial que nós estamos oferecendo. Obviamente que nós não temos como explicar para você aqui tudo, né, que nós podemos falar sobre o mercado, sobre os detalhes de abertura de conta, de transferência, né, de desenvolvimento de uma estratégia de trade ou de investimento, mas nós temos aí um programa que foi produzido com muito carinho para nós, para exatamente cumprir esta função, né? Nós temos aí o Trader Global, nós vamos ter uma imersão que acontecerá do dia 7 ao dia 10 de outubro, que será todo dia, né, durante esses 4 dias, que será apresentado por mim, diretamente aqui dos Estados Unidos, pelo Heraldo, que vocês vão conhecer daqui a pouco, e pelo Mário Pisani Filho, que vocês também vão conhecer daqui a pouco, se vocês já não conhecem, né? Onde nós vamos falar longamente sobre este assunto. Então, desde segunda-feira, dia 7, tem todo um programa aqui completo, onde nós vamos a fundo explicando o funcionamento de cada mercado americano, o mercado global, as técnicas que são desenvolvidas para operar nesse mercado, né, os detalhes operacionais, abertura de conta, transferência de recursos, tanto para trade quanto para investimento, tanto para trades num prazo menor, quanto para trades de curtíssimo prazo. E você pode ter mais informações indo diretamente lá no site da LS. Então, se você entrar em ls.com.você, você vai aqui em cursos, mercado internacional, e tem aqui o Trader Global Imersão em Miami presencial, ou seja, nós vamos ter algumas pessoas acompanhando o mercado, acompanhando as apresentações aqui, né, no nosso escritório em Miami. Para esse curso aí presencial, a gente tem apenas mais uma vaga, né? Nós tínhamos uma lista de espera grande, as pessoas se atiraram e nós temos apenas mais uma vaga. E para o curso online ao vivo, ou seja, vai ser transmitido ao vivo durante esses 4 dias, o valor promocional desse primeiro lote, até o dia 15 agora, é R$ 2.900, né? Vai ser só até o dia 15, depois vai para R$ 3.599, né? Quem se inscrever hoje, ainda hoje, né, ainda hoje até meia-noite, vai ganhar, além do curso, um livro meu chamado Eu, a Bolsa e Minha Avó, onde eu conto um pouco a minha história no mercado, as minhas técnicas de trade e tudo mais. Vai ganhar esse livro que tem um valor de R$ 120, de graça, né, fazendo parte aqui, obviamente, do curso.
Além disso, eu lembro para os amigos que nos acompanham, nós temos muitos amigos que são nossos clientes também na Liberta Investimentos, né? Que quem é cliente da Liberta Investimentos, a nossa assessoria no Brasil, tem 20% de desconto em cima deste valor, né? Só abrir a conta ou transferir a sua conta para a Liberta se você tem uma conta na XP Investimentos atendido por outro assessor, ok? Então, essas são as informações referentes ao programa que a gente montou com muito carinho, né? Eu tento passar nesse tipo de treinamento tudo o que eu aprendi nesses 20 anos de mercado, né? É realmente muito intenso, vale cada hora que nós passamos juntos ali, porque eu tento passar toda essa experiência. E obviamente nós temos, né, um relacionamento de prazo maior. Nós abrimos aí ferramentas de comunicação, como um grupo de WhatsApp com todos os alunos da Liberta. Aqui, deixa eu mostrar para vocês algumas turmas que nós já formamos aí, né? Que vocês podem ver aí na tela. Essa turma foi muito legal. Nós fomos lá na Bolsa de Chicago, que ainda tem pregão ao vivo, né? Os caras lá gritando compra e vende. E aqui algumas outras turmas que nós formamos nos últimos anos, né? Os cursos que nós tivemos aqui no nosso escritório em Miami e cursos que nós tivemos indo até Nova York, indo até Chicago. Aqui, por exemplo, né, no canto direito inferior, é a sede da Bloomberg em Nova York. Então, às vezes, também nós fazemos esse tipo de evento que envolve, né, ir até essas mecas aí do mercado financeiro, né? Então, está aí as informações sobre o nosso programa. Novamente, você pode ir aí em ls.com.você, cursos, mercado internacional. Tem esses dois treinamentos. Lembrando que tem uma vaga só ainda para o presencial, que é um grupo bem pequeno, e nós temos o curso que será transmitido ao vivo pela internet. Você pode ter acesso às gravações por 12 meses desse treinamento, né? Pode ver, acompanhar quando você quiser, mas também vai ser transmitido ao vivo. Você pode interagir ao vivo comigo e com os outros instrutores. Nós temos aí esse valor promocional apenas até o dia 15. E hoje, né, quem se inscrever hoje, o livro Eu, a Bolsa e a Minha Avó vai junto de brinde. Ok? Bem, feito esse anúncio, nós podemos partir aí para a conexão com um dos instrutores que vai falar principalmente sobre Day Trade, o Mário. Vamos fazer aí o contato com o Mário. Só um segundinho. Pronto, você está online aí para o nosso público. Pronto. Maravilha. Fala, pessoal, tudo bem? O pessoal está te ouvindo. Que bacana. Bom, primeiramente, eu queria me apresentar, tá? Rapidamente. Eu já estou no mercado há um tempão, tá? Já desde 2007. Eu fui aluno da... Pode deixar a tua imagem aí, Marinho, que eu vou colocar aí na tela a apresentação. Eu vou compartilhar a tela. Não, a tela eu já estou compartilhando aqui. Pode deixar a tua imagem aí. Tá. Então, peraí, não entendi aqui. Deixa minha câmera, minha web. Tá, minha web tá ligada. Tá tudo certo agora. Maravilha, então.
Então, ó, eu já estou no mercado aí, pessoal, desde 2007. Em 2008, eu acabei fazendo meu primeiro curso de bolsa na Leandro Stormer, e desde então segui por vários anos sempre fazendo curso de atualização, onde eu conheci o Leandro, conheci o Heraldo, conheci o Stormer, conheci o Bizi, conheci todo o pessoal. E de 2014 para cá, eu passei a operar no mercado americano, tá? E como eu gosto muito de day trade, eu acabei entrando numa equipe do Oliver, então eu fui fazer mentoria com ele. Então eu fiz mais de 3 anos de mentoria junto com o Oliver Velez e fui convidado também para a turma de Black Team, tudo operando day trade. E aí agora nesses últimos tempos, né, a gente está desenvolvendo esse novo projeto e eu vou vir trazer para vocês, tá, a parte de day trade, a cobertura de day trade da Liberta Global. Então nesse curso eu vou trazer para vocês bastante da minha experiência de todos esses últimos anos, tá? Bastante da minha experiência junto com o Oliver, junto com o Leandro, junto com todo mundo que eu já passei, já fiz diversos cursos. Então, eu vou trazer principalmente, ali como está indicado ali, os principais day trade no dia, tá? O pré-mercado é uma coisa que eu gosto bastante, porque é uma coisa que não tem, tá, no mercado brasileiro, o pré-mercado americano, ele é muito forte mesmo. Então, ele já tem vários indícios aí para o trade. Isso aí é legal. Oi, Leandro? Então, essa é uma coisa nova até para o pessoal aí que não conhece o mercado americano, tá? Vou trazer também os tipos de pivôs que eu aprendi, as barras de evento, que são barras onde eu busco um momento para entrar em operações, fazer day trade. Vou mostrar como utilizar um stop de evento, um stop técnico, stop de evento para pegar um pouco mais de lote e a gente poder ser um pouco mais agressivo. Mostrar como que se conduz um stop. Eu vejo por aí, em diversas salas, o pessoal conduzindo stop errado, entendeu? O pessoal acha que o trade já foi alguns centavos, já é barra e não é. Então eu vou mostrar, tem técnica para isso. Aí eu vou mostrar também os trades de reversão, pullback, entre muitas outras coisas. A grande vantagem que eu vejo do mercado americano, tá? É porque o mesmo esforço que você faz para ganhar R$ 200 é o esforço que você vai fazer para ganhar US$ 200, tá? E aí a vantagem vem na moeda, porque a gente tem um dólar hoje bem alto. Então, só aí você já sai na vantagem. Leandro, tem como eu abrir uma tela aqui? Eu vou compartilhar uma tela aqui. Aqui, essa daqui. E eu coloquei nessa tela para vocês, só para vocês terem uma ideia. Tá? Por que eu digo isso? O mesmo esforço que você faz para ganhar numa operação, você vai estar fazendo em dólares. Os mercados, eles são alavancados. Então, obviamente, ninguém precisa ter todo o dinheiro para operar. A gente usa a margem de alavancagem das corretoras. Tá? Então, aqui, num exemplo bem simples que eu coloquei, tá? Para você ganhar R$ 200, tá? No índice futuro brasileiro, com um lote, isso aqui é o mini, tá? Você precisa de 1.000 pontos, tá legal? É bastante, 1.000 pontos é bastante. Quem opera índice sabe que 1.000 pontos é bem difícil de pegar, tá? Agora, se você chegar aqui no Nasdaq, tá? O Nasdaq ele é um pouco menos alavancado. Para você ganhar $200, você precisa de 10 pontos, tá? Então, essa é a grande diferença. É uma coisa que ajuda pra caramba. Não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo aqui, tá, que o esforço que o trader faz é praticamente o mesmo. E a gente aqui com dólar a 4, se você converter, na verdade você está ganhando R$ 800 nessa operação do Nasdaq. É um mercado um pouco bem mais alavancado, né? Não é pouco, é bastante, é bem mais alavancado. E nessa situação, tá, em maio desse ano, o mercado americano, eles lançaram os microcontratos, porque, como você pode ver aqui, a alavancagem é grande. No S&P, se você pegar 4 pontos com um lote, está fazendo $200, tá?
enquanto aqui você precisa de 1.000 pontos e no dólar você precisa de 20. Então eles lançaram os micro contratos, tá legal? O micro contrato nada mais é do que 1/10 do S&P e do Nasdaq, tá legal? Então aqui, como pode ver, aí já fica um pouco mais tranquilo o trade, mas ainda assim é aquele tal negócio. O esforço que você faz para ganhar no índice ou no Nasdaq é praticamente o mesmo, só que você vai ganhar mais, porque ganhar 25 pontos não é muita coisa, tá? Eu tenho aqui... E lembrando, né, para talvez alguém aí que está chegando, está achando, pô, já vão direto para o day trade, a gente vai abordar nesse treinamento todos os assuntos, desde o beabá, né, do feijão com arroz, assim, dos primeiros passos e tudo mais, passando por alocação, né, como simplesmente desenvolver uma estratégia. Não, eu não quero fazer trade, ou eu sou um cara que quero apenas alocar e ter uma reserva aí, apenas ter uma reserva em moeda forte, chegando até essa estratégia mais avançada de eventualmente fazer day trades, né, de fazer trades mais complexos, de operar até com opções e tudo mais. Então, é importante deixar isso claro, né, Marinho? Exatamente, exatamente. E eu só queria também mostrar aqui o gráfico, como vocês podem ver, 25 pontos no micro Nasdaq não é nada. E se você for para o mini, que é a comparação real ali, 10 pontos não é nada, tá? Ele faz isso em uma barra de 2 minutos. Então, obviamente, é aquele tal negócio. O esforço pode ser o mesmo e o ganho, ele acaba sendo maior. Então, eu gosto disso. Legal. E para quem quiser acompanhar mais de perto, né, a gente tem diariamente o Marinho dando uma palhinha aí sobre como funcionam essas operações na nossa sala de trading lá na LS Análise, né? Então, fica a dica aí também. Exatamente. Obrigado, Marinho. Obrigado, Leandro. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Bem, para dar continuidade aqui ao nosso evento, né, nós vamos trazer agora para conversar conosco o Heraldo de Paola, que é um dos nossos instrutores aqui. Ele vai se apresentar e vai falar para vocês sobre o mercado, né, de renda fixa principalmente, e apresentar o que está acontecendo aí no mundo. Um pouquinho eu já falei com vocês, ele vai aprofundar aí essa matéria. Então, só um segundo aqui que eu vou colocar o Heraldo para falar com vocês. Pessoal, boa noite, muito obrigado por estar participando aqui do nosso evento. Grande apresentação aí do Marinho, grande apresentação do Leandro. Eu vou tentar manter o nível. Bom, para quem não me conhece, já vi aqui que tem alguns conhecidos aqui no chat. Eu trabalho aqui na operação da Liberta Global, sou um dos responsáveis aqui do nosso escritório e também faço a cobertura de mercado internacional, né? Escrevo artigos, enfim, fazendo um acompanhamento de mercado e sempre focando em temas como o mercado de renda fixa, o mercado de bonds. E hoje eu queria apresentar para vocês, né, aqui no mercado internacional de uma forma mais interessante e mais simples. Eu quero fechar uma linha de raciocínio aqui a respeito do que está acontecendo no mundo e demonstrar para vocês que quando você pensa em investir no mercado internacional, não necessariamente você tem que pensar apenas na renda variável, apenas em ações, apenas em trade, né?
Muitas vezes as pessoas, quando elas vêm aqui para o mercado internacional, até investidores que têm uma postura bem agressiva no Brasil, dão os primeiros passos aqui no mercado internacional na renda fixa, né? Pensando em dividendos em dólar, em estratégias conservadoras. E eu vou mostrar para vocês que, apesar dos bancos centrais dos principais países estarem pressionando aí, digamos dessa forma, a taxa de juros, existem formas de você conseguir ter uma alocação de renda fixa no seu portfólio de maneira muito mais simples do que a gente pode imaginar, né? Através de ETFs. De início também, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar, fiquem à vontade, tá? Bom, esse slide... esse aqui, né? Esse slide aqui que a gente até divulgou no Twitter hoje, deixa eu botar aqui a tela e abrir minha telinha aqui. Pronto. Esse slide que a gente colocou no Twitter hoje, no nosso perfil, ele é o que a gente chamou do pêndulo das classes de ativo, né? E quando você observa o mercado inteiro como classe de ativo, você vê que tem classes de ativo que são feitas para quem é conservador, classes de ativo que são feitas para quem tem uma postura agressiva. Isso é no contexto de quem está observando o mercado de cima, top-down, né, como a gente chama. O Brasil, ele pertence a uma classe chamada Emerging Markets, né, mercados emergentes. E por mais que no Brasil a gente não converse de uma forma assim aberta na mídia financeira, no mercado internacional, investimentos no Brasil são considerados investimentos muito agressivos, assim como investimentos em outros mercados emergentes. Claro que dentro dos emergentes, existem emergentes mais arriscados, como a Argentina, e emergentes menos arriscados, né? Mas a importância de você olhar para o mundo e para as classes de ativo é justamente você entender esse pêndulo, que se você tem 100% dos seus ativos aqui nessa classe, você está tomando muito risco, né? Bom, vamos tentar construir aqui uma linha de raciocínio de forma simples, tá? Vou mudar o slide aqui. Bom, eu coloquei essas quatro imagens aqui e coloquei um número em cada uma, para a gente poder seguir uma linha aqui, tá? A primeira é a taxa de juros dos títulos do governo americano de 10 anos. Esse aí é o ativo de renda fixa mais líquido do mundo, tá? É o que guia o mercado de renda fixa no mundo inteiro, tá? E todas as classes de ativo que eu mostrei no slide anterior, todas são influenciadas pelo mercado de renda fixa, inclusive a bolsa, tá? Quando vocês olhando aqui para essa imagem, vocês veem que cada risquinho azul é uma recessão que teve, e que cada vez que teve uma recessão, a taxa de juros foi sendo jogada para baixo, né? Na imagem 2, a gente compara, né, não só o Banco Central americano... Verdade. Na imagem 2, a gente consegue ver aqui que não é só uma questão do Banco Central americano, né? Aqui tem o Banco da Inglaterra, tem o Banco Central Europeu. Então, os países desenvolvidos, que têm uma moeda mais forte, principalmente o Japão também, que não está aí na imagem, eles, desde a crise de 2008, botaram as taxas de juros em patamares muito baixos, né? Na imagem 3, eu peguei um exemplo aqui do livro do Ray Dalio, que ele disponibilizou aí online de graça, onde ele estuda justamente esses efeitos do que a gente chama do ciclo de crédito, tá? É um livro muito interessante para quem tem interesse em entender mais sobre o assunto. E, enfim, isso mostra que, tipicamente, antes de uma crise, ou antes de uma recessão, ou de uma depressão, a taxa de juros ela costuma subir e depois os bancos centrais jogam ela para baixo. E a discussão atual que está acontecendo é a seguinte:
se a taxa de juros já é zero, o que vai acontecer na próxima recessão global? Como que isso pode afetar, né? Onde está essa margem de manobra dos bancos centrais? E isso aí é crucial para a discussão da imagem 4, que essa linha azul representa o que a gente chama de curva de juros, né, do Tesouro Americano, onde você tem os juros para cada tesouro com vencimento. O tesouro mais longo americano tem 30 anos. E quando você observa, você vê que um mês, se você comprar um tesouro de um mês do governo americano, você ganha mais do que no de 3 anos, acontecendo o que a gente chama de inversão da curva de juros. É um assunto que a gente tem falado nos nossos artigos desde janeiro, fevereiro, e que no mês passado começou a dominar os noticiários. Por quê? A inversão da curva de juros, ela costuma ser um dos indicadores mais robustos para recessões, né? Recessões futuras. Só que existe um dilema atual, e o dilema consiste justamente no seguinte: as taxas de juros do Banco Central Europeu e do Banco Central Japonês, que são o segundo e terceiro maior mercado do mundo, elas já estavam muito baixas desde o início do ano. Enquanto a taxa de juros americana, ela estava por volta de 2,5%, né? Porque a economia americana ela teve a maior expansão da sua história depois da crise de 2008. Então, a discussão atual é a seguinte: será que o mercado está dizendo para a gente que existe grande possibilidade de uma recessão? Ou será que essa inversão da taxa de juros é um reflexo dessa assimetria que está acontecendo entre os Estados Unidos, que é o principal mercado, e o segundo e terceiro maior mercado do mundo, que é a Alemanha e o Japão? Bom, os efeitos disso a gente já começa a enxergar, né? Independente da discussão e se de fato isso aí é um sinal de recessão ou não, o mercado financeiro inteiro ele gosta de observar isso aqui, tá? O que é isso aqui na tela? Para quem está vendo enfim, isso aqui é o seguinte: a Bolsa de Chicago ela monta um indicador de qual é a probabilidade do Fed baixar a taxa de juros de acordo com as reuniões. Eles montam esses indicadores de acordo com a precificação da negociação futura, né, de contratos. E se a gente olhar, é um ano muito atípico, é um ano muito interessante. Por quê? Porque a gente começou o ano com a taxa de juros aqui por volta de 2,5%. E ao longo do ano, conforme essa assimetria foi crescendo e a curva foi se invertendo, você começa a ver que para a reunião de dezembro desse ano, atualmente, a maior expectativa do mercado financeiro mundial é que a taxa de juros volte para 1,5%. No mês de julho, eles reduziram de 2,5% para 2,25%. Foi a primeira redução da década, né? E o mercado financeiro global acredita que até dezembro isso vai continuar acontecendo, independente de haver a chance de uma recessão, independente disso ser fato de uma assimetria. Então, o mercado de renda fixa, ele está querendo dizer algo para a gente, né? E o pessoal costuma dizer, o mercado de renda fixa não mente. Só que isso tudo está acontecendo enquanto as bolsas flertam com um topo histórico. Então, você tem, de um lado, a bolsa no topo e, de outro, o mercado de renda fixa precificando que vão continuar aí as quedas de juros, né? Então, isso é uma tremenda oportunidade para quem opera em renda fixa, né? E um detalhe importante, tá? Quando a gente vê as notícias aí no Brasil, o Fed baixou os juros, isso já é notícia antiga. O que importa? O que importa é a variação das expectativas do mercado. Então, a gente está olhando aqui para a reunião de dezembro,
E o que importa é como o mercado já está se posicionando para as próximas reuniões. É isso que move o mercado financeiro global. Isso influencia a bolsa, isso influencia mercados emergentes, isso influencia o câmbio, isso influencia o ouro, isso influencia petróleo, isso influencia praticamente o mundo inteiro. A variação nessas precificações influenciam muito, tá? Nesse próximo slide aí, já um pouquinho antes de eu mostrar como que você pode ter renda fixa na sua carteira de uma forma simples, continuando aí inclusive a linha de raciocínio do Leandro, a gente precisa explicar a dinâmica, né, de como que muda a renda fixa, como que muda os preços na renda fixa, né, não só dos juros, mas do valor de face, né. Se você olhar a tabela de cima da direita, isso é o tamanho do mercado de renda fixa americano, tá? São 43 trilhões de dólares, tá? É maior do que a bolsa. Então, o que compõe esse mercado? Os principais são Tesouro Americano, né? Hipotecas e bonds corporativos, que é o que a gente vai focar hoje, tá? É algo que a gente vai explorar no curso. Eu vou dar aula sobre bonds completo, como funciona, tá? Mas o que importa nesse slide? Bom, a gente vê na segunda imagem que conforme os bancos centrais aumentam o balanço deles, conforme eles baixam as taxas de juros, os juros do mercado de bond, né, do mercado de bond corporativo, cai, tá? E o que é o mais importante que você precisa entender e guardar dessa apresentação? Quando caem os juros, o valor de face dos bonds tende a subir. Então, a gente está falando aqui não apenas de você ganhar dinheiro no mercado internacional com juros, mas você ganhar dinheiro com valorização do valor de face conforme os bancos centrais empurram as taxas de juros para negativo, entendeu? E esse é o trade que deu mais lucro até o momento esse ano. Quem se posicionou em ETFs de renda fixa em janeiro está tendo uma performance superior a quem se posicionou apenas em bolsa, tá? Bom, vamos rapidamente explicar o que é um bond, tá? Para a gente poder chegar no ETF de uma forma que fique fazendo mais sentido. Bom, um bond é uma debênture, que a gente chama aí no Brasil, tá? E ele é uma nota de dívida. Então, você comprou um bond, você está emprestando dinheiro. Aqui no mercado americano, você pode emprestar dinheiro para as maiores empresas. Então, a Apple, você pode emprestar dinheiro para a Apple, você pode emprestar dinheiro para a GM, que é a Chevrolet, você pode emprestar dinheiro para o Netflix. Enfim, inclusive, empresas brasileiras, quando querem captar dólares para operações, elas também colocam bonds em dólares aqui no mercado internacional. Bom, legal. O que importa saber desse slide? Todo bond sai a um valor de face e tem um cupom. No momento que você compra um bond, independente do preço que você paga no valor de face do bond, você vai receber aquele cupom, tá? Então, se você compra um bond do Netflix, que é uma empresa nova, uma empresa que tem alta dívida, uma empresa de crescimento, você recebe um cupom de 5% todo ano, tá? Como que você calcula se esses 5% são 5% mais ou menos? Bom, você olha para o que eles chamam aqui de yield to maturity, os juros até a maturidade, né, até o vencimento. O que isso significa? Se você compra um bond a 100, que costuma ser um valor de face aí, padrão, tá? E essa empresa começa a ir muito bem e começa a ter um balanço mais saudável, ou no dia que você comprou o bond, a taxa de juros era de 3% e hoje em dia essa taxa de juros é 1,5%, né? E lembrando que a taxa de juros é o piso do mercado de renda fixa. Então esse valor de face sobe, agora esse bond custa 110. Você comprou o bond a 110 e você vai receber 5% ao ano. Porém, se você segura esse bond até o vencimento, você vai receber de volta no dia do vencimento o equivalente a 100. Então, você deixou 10.
Então, o Yield to Maturity nada mais faz do que traz a valor presente o quanto que você vai receber de fato nesse bond. E essa é a forma que a gente monitora o mercado, observando a variação nos Yield to Maturities do mercado de bond. E aí vem duas variáveis importantíssimas que fazem toda a diferença e que são muito simples de você entender. É muito mais simples do que quando você está olhando para a renda variável, porque o mercado de renda fixa ele é um mercado mais dinâmico, ele não tem tanta volatilidade e não tem tantos detalhes como o mercado de renda variável. Você precisa olhar para a qualidade de crédito e você precisa olhar para o vencimento do bond. E o mindset ele é muito simples. Quanto maior o vencimento desse bond, maior é o risco. Quanto pior a qualidade de crédito desse bond, maior é o risco. Se o risco é maior, então você tem que ter um retorno maior. Então a sua decisão ela é baseada nisso. Qual é o vencimento e qual é a qualidade de crédito, tá? E aqui, pegando aí de uma apresentação nossa aí de um programa de coaching que a gente faz sobre renda fixa, é a tabela das empresas que dão as notas de crédito, tá? É interessante até mencionar e mostrar essa tabela, porque existem, vamos dizer assim, a primeira divisão da qualidade de crédito e a segunda divisão da qualidade de crédito. A primeira divisão é o que a gente chama aqui de investment grade, e a segunda divisão é o que a gente chama de high yield. E essas são as principais agências que dão as notas de crédito. A gente outro dia fez um post no nosso perfil do Twitter, brincando, a gente fez uma enquete que era qual desses países tem uma qualidade de crédito melhor. E aí tinha lá Guatemala, Bahamas, Brasil e, se eu não me engano, era Quênia ou Indonésia. E o Brasil, infelizmente, né, ao longo da última década, ele foi de BBB, onde a gente era considerado investment grade, ou seja, um país que tem um risco de crédito moderado, mas consegue atrair o capital internacional com maior segurança, e a gente virou um duplo B-, né? O que significa que o investidor internacional, quando ele olha para o Brasil, ele olha o Brasil como um duplo B-, ou seja, é um país que se ele toma mais um downgrade, ele já começa a chegar próximo de falência. A Argentina, ela é um triplo C, entendeu? Então não é algo inesperado a gente ver que a Argentina está declarando moratória. O país tem uma qualidade de crédito sujeita a alto risco e, enfim, tem que pagar juros mais altos, o que deixa um custo maior para o Estado, enfim, gera um monte de dificuldades para o país atrair o capital internacional, né? Aí a outra imagem é o exemplo de como mais longa a maturidade, maior é o risco, né? Porque você precisa trazer a valor presente na hora de observar um bond, tá? Bom, então agora a gente vai chegar na primeira conclusão da minha apresentação aqui, e eu espero que esteja ajudando essa apresentação e dando conhecimento aqui. Vamos mostrar a primeira conclusão. Quando a gente olha para os ETFs, né, e o que são os ETFs? Os ETFs nada mais são que você pegar bonds ou títulos do Tesouro, empacotar eles e vender como se fosse uma ação, né? Então você tem a conta na corretora, você compra um ETF como você compra uma ação, só que na verdade você está comprando ativos de renda fixa. E o que você precisa entender? Essa visão top-down do vencimento e da qualidade de crédito. Por quê? Porque os ETFs, eles respeitam nas estratégias sempre um padrão. Então, existem ETFs que focam em qualidade de crédito superior e um vencimento curto, qualidade de crédito superior e um vencimento longo, qualidade de crédito inferior e um vencimento curto. Enfim, você consegue de forma simples ter uma carteira altamente diversificada de renda fixa que recebe dividendos mensais e você consegue alocar ela de acordo com o seu perfil de risco. Então, eu sou agressivo,
existem ETFs que são feitos de bonds com baixa qualidade de crédito e maturidade longa que pagam juros altos, 6,5%, 7% ao ano. Ah, eu sou conservador. Existem ETFs que são feitos só de títulos do Tesouro Americano, entendeu? E isso é um benefício, uma facilidade e uma alta liquidez que te permitem ter uma carteira altamente diversificada e aproveitar e pegar carona nesse movimento global dos bancos centrais, né? Isso aqui agora a gente vai somar, né, o raciocínio do Leandro para chegar na segunda conclusão. No mundo teórico, quando você quer alocar em renda fixa, o que você quer? Bom, eu quero o maior retorno com o menor risco, né? Então eu quero achar bonds e ETFs que me entregam isso. Então a menor maturidade possível para a maior qualidade de crédito possível, né? Porém, quando a gente observa o que tem acontecido nessa década, né, o que tem acontecido no mercado global, onde, infelizmente, a política monetária ela é influenciada pela política, né, eles utilizam os bancos centrais com objetivos de reeleição, de garantir o bem-estar social, de garantir uma série de coisas que geram custos, e você acaba distorcendo o mundo teórico, entendeu? E essa é uma falha no mercado global. Então, o que acontece e aonde que você pode cometer um erro nesse cenário atual? E em vez de você aproveitar isso como uma oportunidade, você acabar tomando um risco que você não tem ideia. É simples, é isso que acontece no mundo atual. Com taxas de juros negativas, você começa a achar que o que você quer é um retorno mais alto, só que você começa a tomar um altíssimo risco para atingir um retorno. E quem tem muito dinheiro nisso atualmente e que representa um risco são os fundos de pensão, né? Diversos fundos de pensão, eles precisam, enfim, eles têm que render X% ao ano para poder cobrir as despesas. Então você tem todo um fluxo do mercado de bonds, do mercado de private banking, do mercado de renda fixa em geral, que compram ativos de renda fixa que têm altíssimo risco e a um retorno baixo. E isso provavelmente será a próxima crise que nós observaremos no mercado internacional e que afeta em cheio os mercados emergentes, né? Porque uma crise desse tipo, ela seca a liquidez do mercado e o primeiro lugar que vai ser afetado são os mercados emergentes. Então é possível de você se posicionar, montar uma carteira de renda fixa em dólar, que gera dividendos ao ano e evitar esse tipo de risco, né? No curso do dia 7 de outubro que a gente vai dar, eu vou mostrar uma série de indicadores diários, gratuitos, que são disponibilizados aí pelo Fed, pela CME, enfim, outros portais, onde você consegue acompanhar diariamente como que o mercado de renda fixa está se movimentando e quais são as janelas que valem a pena você tomar um pouquinho mais de risco e quais são as janelas que valem a pena você esperar ou aproveitar para liquidar posições aí, de alta qualidade de crédito que você conseguiu pegar uma carona no Banco Central, na queda de juros do Banco Central. Tá? Então, fechando aqui o raciocínio e a apresentação... Oi? Vamos responder dúvidas aqui do pessoal, com certeza. A gente está observando que existe uma armadilha, né? Uma armadilha no mercado, e que a gente está... O mercado é feito de grandes ciclos e pequenos ciclos. E que possivelmente na próxima década a gente poderá chegar aí ao final de um grande ciclo, né? Um grande ciclo de crédito. E é muito interessante você já começar a entender
a dinâmica e as possibilidades e o comportamento das classes de ativo para poder estar preparado, para poder se proteger, enfim, poder proteger aí o seu patrimônio, os recursos que você tenta investir, e investir de forma correta, sem tomar alto risco, enfim. Eu vou encerrar aqui a minha apresentação, vou chamar o Leandro de volta e vou ficar à disposição. Leandro. Vamos lá então, pessoal. Agradeço aí a apresentação do Heraldo, foi muito legal, acho que deu para entender, né, a ideia. O objetivo, um dos objetivos, obviamente, do curso é que você entenda essa dinâmica de funcionamento do mercado global. Entender esses ciclos de crédito, entender os ciclos de longo e curto prazo, entender o fluxo de capitais, entender como é que eles impactam o mercado, seja o mercado internacional, seja o mercado brasileiro, né? Como eu estava falando com o investidor brasileiro hoje, mesmo que você não opere, não invista fora do Brasil, é de extrema importância que você entenda esse fluxo global, porque ele impacta diretamente o Brasil. Tanto para fazer day trades, né, pela correlação com os mercados globais, tanto para alocações de longo prazo. Porque, né, às vezes a gente fica muito fechado no Brasil, com 99% dos investidores investindo só no Brasil é normal, que tem de se fechar no Brasil, mas o fato é que existem dois fatores que influenciam o mercado brasileiro, seja o mercado de renda fixa ou o mercado de renda variável. A situação interna do Brasil, a situação econômica interna, a situação política interna, e a situação externa, a situação global, que muitas vezes é até muito mais pesada, muito mais importante, já que o grande fluxo de recursos é exatamente aquele que acontece, né, do investidor estrangeiro. Então, novamente, para quem está chegando agora, antes da resposta de algumas perguntas que chegaram, só para avisar novamente, já que nós temos uma condição especial, teremos aí o treinamento do dia 7 ao dia 10 de outubro, 4 dias aqui no escritório de Miami, né? Tem aí para um número menor, né? São 5 pessoas que podem fazer o curso presencialmente, nós temos uma vaga apenas disponível e nós temos aí a possibilidade de acompanhar esse curso com transmissão ao vivo pela internet, ou seja, você interage conosco e acompanha o curso pela internet por R$ 2.900 até domingo, né? Quem fizer a inscrição hoje ganha um livro de R$ 120, Eu, a Bolsa Minha Avó, livro escrito por mim. Depois dessa data de domingo, do dia 15 de setembro, nós teremos aí um novo preço aqui de R$ 3.599 para esse curso. Lembrando que clientes da Liberta Investimentos têm 20% de desconto, ok? Bom, tem uma pergunta aqui do Gui que é bem interessante. Vou até ler aqui. Ele fala sobre a inflação. Deixa eu ver se eu acho a pergunta. Leandro, como você explica juros tão baixos no mundo e inflação baixa também? Mundo muito alavancado, há crédito barato, mas não há quem o pegue? Se vocês observarem aquele gráfico que foi apresentado pelo Heraldo há pouco, deixa eu ver se eu boto aqui na tela. Olha o que aconteceu quando nós tivemos um excesso, né, de alavancagem no mundo. Nós tivemos uma queda de juros e juros baixos por muito tempo. Foi a maior crise do capitalismo na história. Observem, juros baixos, inflação baixa ou até deflação por muito tempo, né? Nós tivemos uma situação parecida em 2008. Na verdade, né, a bolha estourou mesmo ainda em 2000. E aí nós tivemos um choque, né, do Fed de juros baixos por muito tempo, que gerou uma bolha ainda maior. O que parece é que as autoridades monetárias vão tentando buscar pedalar aí a bicicleta para não haver o que aconteceu no crash depois de 29, que foi aí uma desalavancagem
agressiva, né? Onde nós tivemos uma depressão econômica profunda, nós tivemos um desemprego. Imaginem que nos Estados Unidos a taxa de desemprego chegou a 25%, né? Uma coisa realmente forte. E aí nós tivemos essa desalavancagem de uma maneira natural, digamos assim. Como politicamente essa desalavancagem de maneira natural não seria aceita, as autoridades trabalham no sentido de produzir aí um colchão que vai gerando a manutenção do sistema de forma artificial, né? E aí a gente tem talvez a criação de uma crise mais prolongada, de uma economia meio zumbi, que é o que acontece na Europa principalmente. Nós temos 1/4 das empresas, mesmo num ambiente de juros baixos, gerando menos lucro do que o pagamento do serviço da sua dívida. Empresas extremamente ineficientes que simplesmente são mantidas vivas por aparelhos para não gerar desemprego, né? Isso é um dos fatores, o fator da grande alavancagem que se criou e que não foi resolvida porque houve uma intervenção, né? A solução seria uma quebradeira generalizada, que teria aí custos políticos sociais grandes. A segunda coisa que nós podemos falar, né, o segundo fator que nós podemos colocar aqui é a questão demográfica. Nós temos uma diminuição da natalidade, especialmente no mundo desenvolvido, que gera, né, uma diminuição do consumo e que tem um impacto aí na economia. Então, isso é um fator fundamental que produz aí uma pressão negativa em termos de expansão econômica. O terceiro aspecto que nós podemos colocar aqui é o aspecto da tecnologia, que gera uma eficiência maior, tá aí uma Amazon da vida para provar isso, a produção, né, com custo cada vez menor, inteligência artificial, né, robotização, o que produz aí um custo marginal quase que zerado para qualquer coisa. Então isso gera uma pressão muito intensa para, né, impedir aí qualquer inflação, aumento da eficiência da economia, que diferentemente de outros movimentos na história, beneficia uma parte pequena da população, porque ela envolve aí um número menor de pessoas produzindo muito, né? Por exemplo, se eu não me engano, o lucro por empregado do Facebook é mais de 10 milhões de dólares, né? O que é muito diferente do Walmart, que é o maior empregador dos Estados Unidos. Então, a tecnologia, ela gera custos menores, mas gera menos emprego. E esse é um problema social que a gente vai enfrentar. Mas, enfim, o ponto aqui é como é que afeta a inflação, né? Então, somando esses fatores, a gente tem aí uma situação de um estoque muito grande de investimentos, uma economia que não cresce, e para evitar uma quebradeira, se prejudica os poupadores através de juros muito baixos ou até juros negativos, né? Porque se o juro é negativo, há uma forte influência aí desse dinheiro que está na mão dos investidores sendo investido em ativos reais para ter um retorno maior e não em mercado financeiro simplesmente, né? Então, basicamente é isso. Ok. Leandro disse que se tudo der certo, essa última vaga presencial será minha. Legal, Leandro. Te esperamos aqui. Corre lá porque eu acho que não vai durar muito. Se é que ainda há essa vaga. Como funcionará a movimentação do mercado de renda fixa aqui no Brasil nesse cenário? Bom, no Brasil é um pouco mais complexo porque a gente tem dois fatores, né? Um fator é essa tendência global de diminuição dos juros, que a gente está observando também no Brasil, mas outro fator é a necessidade do Brasil de atrair recursos para fechar suas contas, né, por conta do déficit fiscal gigantesco que a gente tem. Então, o pior que pode acontecer no Brasil é uma espécie de crise que gere uma saída, né, uma fuga de capitais, e ao mesmo tempo a gente tem um problema de precisar atrair capital para fechar nossas contas públicas, né, que estão gerando aí quase 2 dígitos de déficit em relação ao PIB ano a ano. Isso ia obrigar que a gente mantivesse juros altos mesmo com uma economia patinando, né? Que é um problema sistemático aí brasileiro. Então, é por isso que é
de suma importância resolver o problema do déficit, né, através, por exemplo, de uma reforma da Previdência e de outras reformas, porque senão a gente fica na dependência de ter que atrair capital externo com juros altos, o que gera um ciclo de estagnação que é muito difícil de sair, né? Então a gente vai ter que avaliar como é que vai estar o Brasil em relação a déficit para responder essa pergunta. Se fosse hoje, seria muito negativo, porque a gente teria que aumentar juros. Ok. Leandro, caso ocorra essa recessão e secar os recursos para emergentes, devemos nos redear em dólar, fundos cambiais, ou estaremos seguros com recursos no exterior? Bom, o objetivo é mais ou menos o mesmo, né? A única questão é que, usualmente, um hedge cambial ele tem um custo, ele não gera uma renda, né? E, eventualmente, ativos no exterior alocados em ativos que geram renda tem um fluxo de caixa positivo e não negativo, como simplesmente um hedge em dólar, né? Ok. Bem, pessoal, basicamente é isto. Eu agradeço imensamente aqui a presença de todos, né? E nós deixaremos aí o link para o nosso treinamento de outubro, que ficará até domingo, dia 15, com esse valor especial, né, de R$ 2.900 para 4 dias inteiros, acompanhando o mercado, acompanhando aí a nossa apresentação. É um curso muito completo, né? Condensado, é muito completo. Deixa eu mostrar aí novamente na tela, uma última passada, ls.com.você, cursos, mercado internacional. Estão aqui os cursos para vocês nos acompanharem, ok? Muito obrigado pela atenção e tenha uma ótima noite, ótimos investimentos, muita prosperidade e saúde para vocês. Até mais! Tchau, tchau!